Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física no Enem 2025. Uma questão bem bacana que envolve eletromagnetismo. O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. A gente percebe na figura que realmente temos uma bobina de indução e que aqui temos também a representação do campo magnético criado por essa bobina de indução. Guarda essa informação. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico, a figura também indica isso, sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela que se encontra na zona de cozimento, como podemos perceber na figura, o que é uma das principais vantagens em relação ao uso do fogão a gás ou de resistência elétrica. Comando: o uso do campo magnético variável tem a finalidade de... Nós precisamos de uma base bem bacana sobre magnetismo para respondermos essa questão. Veja, um cientista chamado Ørsted verificou que corrente elétrica estabelece ao seu redor um campo magnético. Nós podemos verificar isso através da própria experiência desse cientista. Por acaso, ele deixou uma bússola bem pertinho de um circuito elétrico. Observe que a bússola, naturalmente suspensa por um ponto de apoio, tem uma agulhazinha que é um ímã, basicamente. E esse ímã se orienta com o campo magnético da Terra. Uma parte dele aponta para o Polo Norte geográfico e outra parte aponta para o Polo Sul geográfico. Observe que nesse momento não temos nenhuma corrente elétrica passando por esse fio, indicando que essa seria a orientação norte-sul da Terra. Quando fechamos essa chave, que a corrente elétrica passa pelo circuito, estando a bússola muito próxima desse circuito, a gente percebe que a agulha, que é um ímã, acaba sofrendo um desvio. Isso quer dizer que ela está sentindo o campo magnético criado por algum agente, e nesse caso, o agente seria a corrente elétrica. O interessante é que, se invertermos o sentido da corrente, o sentido da agulha da bússola também muda. Para quem estuda magnetismo, sabe que isso é determinado pela regra da mão direita, onde a gente consegue orientar o campo magnético através do sentido da corrente elétrica. Muito bem, sabemos então que corrente elétrica, ou seja, carga em movimento, consegue estabelecer ao seu redor um campo magnético. O interessante é que, posteriormente, alguns cientistas, o Faraday, Lenz, estudaram que o efeito reverso é possível. Ou seja, do mesmo jeito que a corrente elétrica induz ao seu redor um campo magnético variável consegue produzir corrente elétrica induzida. E é isso que a gente vai ver nessa pequena simulação que eu trouxe para vocês. Eu gravei agorinha e eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar esse caso. Nós temos aqui um ímã. Nós sabemos que o ímã tem um polo norte magnético e um polo sul magnético. Existe a possibilidade, nessa simulação, de representarmos as linhas de indução magnética ao redor desse ímã. Ou seja, a gente consegue visualizar o campo magnético criado por esse ímã, E a gente sabe do magnetismo que essas linhas saem do Polo Norte e voltam para o Polo Sul. Na linguagem técnica, dizemos que as linhas nascem no Norte e morrem no Sul. Detalhe, uma pergunta para você. O campo magnético estabelecido por esse ímã está variando em termos de fluxo através dessa bobina, que é um conjunto de espiras, Sendo a espira um formato circular? A resposta é não. Ele está parado. Então, nós sempre teremos a mesma quantidade de linhas de campo de indução atravessando essa bobina. A história muda um pouco quando a gente agita esse ímã. Quando a gente agita esse ímã, nós temos uma variação de fluxo. A gente acaba mexendo na quantidade
de linhas que passam pela bobina, né? Conforme a gente verifica neste momento daqui. E essa variação do campo magnético, a variação do fluxo do campo magnético, na verdade, faz com que a gente induza uma corrente elétrica lá na lâmpada, conforme você verifica. Então, da mesma forma que uma corrente cria um campo magnético ao seu redor, a variação do fluxo magnético induz correntes elétricas, conforme nós acabamos de perceber. Isso poderia ser atingido simplesmente invertendo a polaridade do ímã, né? Conforme a gente viu aqui. Perceba que eu fiquei invertendo a polaridade do ímã e uma pequena corrente apareceu na lâmpada. Isso pode até ficar mais intenso se eu trouxer o ímã um pouco mais para perto e eu fico variando a polaridade. A gente estabelece uma corrente elétrica induzida. Perfeito? Agora retornemos ao enunciado. O uso do campo magnético variável tem a finalidade de, veja só, essa bobina de indução está ligada à rede elétrica da casa. Então, uma corrente elétrica vai passar pela bobina, essa corrente elétrica vai estabelecer o campo magnético que eu falei para vocês ao redor da bobina, tá? E aí esse campo magnético vai induzir uma corrente elétrica nessa região da panela, que é encaixada aqui. Existe um encaixe para que você induza as correntes nas partes corretas da panela. E aí o que é interessante? Quando temos corrente elétrica passando por materiais resistivos, existe transformação de energia elétrica em energia térmica. É um efeito conhecido como efeito Joule. E é isso que vai aquecer o conteúdo dessa panela. Todas essas informações estão bem descritas na letra D. A finalidade do campo magnético variável é induzir uma corrente elétrica na parte inferior da panela e essa corrente, por efeito Joule, vai ter ali uma associação à energia térmica, ok? Por que é que as outras estão incorretas? Letra A diz o seguinte: imantar o material da panela por indução? Não. Imantar seria estabelecer um novo ímã, por exemplo. Não é isso que está acontecendo. A gente não está transformando materiais em ímãs artificiais, tá? A gente está meramente induzindo correntes. Letra B. Movimentar os átomos de ferro concentrados no fundo da panela. Não, a gente quer estabelecer uma corrente, não movimentar a matéria meramente, tá? Letra C. Emitir radiação eletromagnética aquecendo a panela através do vidro cerâmico. Pessoal, veja, eu emito radiação eletromagnética porque a carga elétrica tem campo elétrico, em movimento ela cria campo magnético, então você tem um campo eletromagnético. Mas não é isso que vai aquecer diretamente a panela. Não é a radiação eletromagnética que está aquecendo o sistema. Até porque o vidro cerâmico não vai deixar que a radiação de grande frequência passe, né? O poder de penetração não seria bacana ali para você ter essa indução. Tranquilo? Letra D, a nossa resposta. Letra E diz: gerar um fluxo de corrente de convecção no ar contido entre a região da bobina e o vidro cerâmico. Não faz sentido, porque se é campo magnético, não precisa de um meio material de propagação. Não é o aquecimento de um fluido, no caso o ar, né? É meramente a transmissão aqui de uma corrente elétrica induzida, estabelecida pelo campo magnético variável, estabelecido pela bobina de indução. Meus queridos, letra D de diarreia é a nossa resposta. Até a próxima questão.